Cara, como é que tá por aí? Por aqui tudo bem? Por aí e tal, beleza? Então vamos lá, vamos continuar a pensar aí a questão do contratualismo. Contratualismo, a gente falou de vários autores. Já falamos do Hobbes, já falamos do Locke, e a gente entra no autor mais fascinante, mais envolvente, mais interessante, que vai trazer uma concepção muito ampla, que é o Jean-Jacques Rousseau, né? Então esse jovem aí é muito marcadamente assim, tem uma influência gigantesca no pensamento iluminista e tem uma visão filosófica muito, vou dizer, igual aquele cara contundente, porque ele vai criticar tudo e vai fazer uma visão bem inovadora. Então o Rousseau, ao contrário do que se pensa, ele não é francês. Vou deixar aí para você descobrir onde ele é. Vai ser uma pegadinha. Então, o Rousseau não é francês, mas ele cresceu, viveu uma parte da vida na França. Ele já tem esse nome, né, que leva para a França. Mas aí você vai descobrir de onde ele é. E aí, depois, se você quiser botar aí no comentário, curtir e tal, para a gente poder seguir em frente. Então, o que acontece? Ó, o pensamento do Rousseau, ele começa a criticar, ele faz uma dissertação e ele ganha muita notoriedade com essa dissertação. E aí ele vai criticar os meios da arte e do conhecimento como meros reprodutores. Então ele faz essa dissertação e aí ele fica famoso, assim, de uma hora para outra. E com isso ele vai ter espaço para pensar, para estudar, para dar aula e também para desenvolver as suas obras. A principal aí, né, é a lista da desigualdade entre os homens, né? Que ele vai falar um pouco dessa questão, por que existe essa desigualdade. E a gente precisa entender, alguns pontos são fundamentais. Então a gente já falou que o contratualismo se baseia nos direitos naturais. Isso aí você tem que saber. Isso é básico para o Enem. Contratualismo, direitos naturais. Joia. Cada autor estabelece uma relação diferente com os direitos. O Hobbes vai falar da segurança e da liberdade. Então, garante a segurança, perde a liberdade. O Locke vai falar além de todos eles, da propriedade. Então, além de garantir os outros, o Estado também tem que criar leis que possam garantir a propriedade. Isso aí tá tranquilo. Mas os dois autores colocam a criação da sociedade como algo necessário. Beleza? Então eles vão colocar o seguinte: tanto Hobbes quanto Locke vão dizer que existe um estado de natureza, que seria o homem antes de criar o Estado, vivendo na natureza. De boa, né? Depende, porque para o Hobbes, de boa não, no conflito, que a gente já mostrou. No Locke, nem tem conflito, nem tem paz, é neutro. Só que aí o que vai acontecer? Dependendo da situação, se for por causa de propriedade, você pode ter um conflito. E aí a gente cai na guerra de novo. Então, o que acontece? A visão de Rousseau, ela estabelece mais uma noção. Então, o que o Rousseau pensa? É diferente do Locke e do Hobbes. O Hobbes e o Locke, eles pensam que o homem estava no estado de natureza e esse estado não estava bom. Segundo Hobbes, tinha violência. Segundo Locke, tinha violência porque não tinha a propriedade garantida pelo Estado, nem o papel do juiz. E aí vem um ponto, que é o contrato. O contrato social vai gerar uma nova sociedade, o pacto. Então você está vendo a sociedade, está vendo um estado de natureza, sem regra social, ou sem regra estatal, e aí vem o compacto, aí depois você vai ter o quê? Ou a sociedade contratual. Agora, na visão do Locke, não. Primeiro, do Locke não, do Rousseau. Na visão do Rousseau, primeiro você tem o estado de natureza. E no estado de natureza, diferente dos outros dois, ele pensa que o homem é bom. O homem vive em equilíbrio com o ambiente, com as coisas, com as pessoas, né, com a natureza. Aí de onde ele tirou isso? Dos índios, pô. Então ele imaginou o índio, e a gente tem relato disso, e ele já tinha. O pensamento iluminista tem essa busca natural, então eles vão ver a ideia que a gente vai ver depois, que chama a teoria do bom selvagem, né? Então o índio, ele viveria em equilíbrio com a natureza, e o Rousseau pensou, então beleza, o homem, ele conseguiria viver na natureza num equilíbrio, tá? Aí tudo bem, só que aí vai acontecer o quê? A criação artificial da propriedade privada. Quando você cria propriedade privada, aí você vai ter um segundo ponto, que ele vai chamar de estado de sociedade. Então, quando você criou a propriedade privada, você gerou a desigualdade social, porque uns indivíduos têm, outros não têm. E não é só
as coisas, são todo tipo de coisas, o conhecimento, a educação, para a questão científica. Então fica muito limitado, uns indivíduos têm, outros não. Então, nessa desigualdade, isso vai gerar problemas e vai culminar na violência. Então, o Estado, antes de criar o Estado, então você tem primeiro o estado de natureza, que o homem vive na boa, em equilíbrio com o ambiente. Ele é meio que integrante da natureza. Depois você vai ter o estado de sociedade, que é um momento que você já tem a desigualdade e a diferença derivada da propriedade privada. E aí, vem o contrato. O contrato vai gerar, então, na visão do Rousseau, uma outra sociedade, que a gente vai pensar na ideia de que o homem se corrompe por causa desse estado de sociedade. Ele vai ter necessidades que não são naturais para ele, são colocadas pela sociedade. Então a gente vê muito exemplo assim, né, de o homem sendo limitado ou definido por coisas que ele tem. Então, é pelo que possui, né? Pelo status que um objeto dá, que uma coisa faz. Então, o Rousseau vai ser ali, o primeiro crítico é isso. Dizer, cara, essa ideia de consumo de propriedade, isso aí, criticando o liberalismo do Locke, vai ser prejudicial para a sociedade. Então, a gente tem que fazer uma sociedade diferente, mais próxima da natureza e da natureza humana. Nós temos que fazer uma sociedade e que a gente tenha uma liberdade mais política de governo, né? Então ele começa a colocar um pensamento bem diferente em relação ao pensamento anterior. E aí ele chega até a pensar numa democracia direta, né? Então a gente vai depois esmiuçar essas partes governamentais de cada autor. Mas então o interessante é isso, que você perceba que o Rousseau ele tem uma outra preocupação, não só com a questão mais agora da sociedade, mas do indivíduo na sociedade, como o indivíduo ele consegue ou pode representar as suas coisas, né? E aí a ideia que é muito colocada a ele, da corrupção, né? Então o homem se corrompe porque ele não pensa nas necessidades que ele tem, e sim na necessidade gerada em cima dele. Por isso que a gente vai dizer que o pensamento do Rousseau é um pensamento que a gente caracteriza como pré-comunista, né? Que ele consegue imaginar a sociedade vivendo em equilíbrio entre os homens e a natureza, né? Uma visão pré-capitalista também, né? Praticamente tribal. Beleza? Então é isso aí, de boa. Depois eu vou voltar no Rousseau e falar mais os pontos importantes aí, tá bom? Direto da teoria. Valeu aí, muito obrigado pela atenção e até logo.